Este é o seu canal A Bíblia Responde. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a parte A. Disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A pergunta é esta: com quem Deus falava? Alguns teóricos afirmam que era uma comunicação entre deuses. Outros dizem que ele falava com as miríades celestiais. Outros ainda dizem que era com o arcanjo Miguel. E há quem diga que era um diálogo com extraterrestres. Mas a Bíblia. Nós acreditamos piamente que Deus é um só, sendo três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a Bíblia responde. Apocalipse, capítulo 19, e versículo 6, lemos: também ouvi uma voz, como a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, como a voz de fortes trovões, que dizia: aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. A expressão é muito clara, apresentando Deus Pai como Deus Todo-Poderoso. João, capítulo 1, e versículo 1, nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Verbo, a palavra. E João, capítulo 20, versículo 28, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu, referindo-se a Jesus. Então, estes dois versículos provam categoricamente que Jesus é Deus. Observamos ainda sobre o Espírito Santo a prova irrefutável que ele é Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, a parte B. Disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Não mentistes aos homens, mas a Deus, provando claramente que o Espírito Santo é Deus. E olhando para outros textos, entre vários, que provam a existência da Trindade Santa. No batismo de Jesus, Mateus, capítulo 3, e o versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Neste instante, abriram-se-lhe os céus e viu o Espírito Santo descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Observamos Jesus, o Filho, na água. Observamos o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba. E observamos a voz do Senhor dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando, na ordenança para batizar os novos discípulos, Mateus capítulo 28, versículo 1, a expressão, portanto, ide e fazer discípulo de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Em nome do Pai, Deus Pai, em nome do Filho, Deus Filho, em nome do Espírito Santo, Deus Espírito Santo. O batismo não é em nome só de um, é da Trindade. Vemos ainda 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, na impetração das bênçãos apostólicas. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Fica bem claro que, entre outros vários textos na Bíblia, a Trindade ela é real. E Deus Pai
estava dialogando certamente entre eles três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem. A resposta é esta que a Bíblia nos dá. Não adianta procurarmos outras teorias fora da Bíblia, porque é a Bíblia que responde. Se este conteúdo foi de valia, se lhe edificou, compartilhe, dê o seu like, inscreva-se. Você estará grandemente divulgando a palavra de Deus. Fiquem todos na paz.